E sobre esse dia 1 do governo Lula e as primeiras ações tomadas pelo novo presidente da República, a gente conversa agora com o cientista político, o Valdir Pucci. Bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite de participar do Jornal da Jovem Pan. Agora, Valdir, na primeira hora e nos primeiros 15 minutos também do jornal, a gente trouxe várias ações já feitas pelo novo governo, né? Nesse dia 1 desse novo governo, desde a posse que foi ontem. Agora trouxemos alguns destaques da posse de José Múcio como ministro da Defesa, mas eu queria que o senhor trouxesse uma análise geral desse dia 1, o revogaço, a gente também noticiou aqui, de decretos que haviam sido publicados pelo governo de Jair Bolsonaro. Esse primeiro dia de governo Lula, qual é o saldo? Bom, nós temos que lembrar que nós estamos tratando, acho que bem colocado por você, do primeiro dia de um governo que começa, não é um governo que foi reeleito, é um governo que está começando. Então, por que eu faço essa ressalva? Porque, na verdade, é um dia muito mais de discursos, apesar de termos visto muitas ações, mas ações estas, muito mais. A gente pode dizer que o grande acontecimento foi o revogaço feito pelo presidente, quando ele tenta revogar ações do governo Bolsonaro, mas a maior parte do dia foi um dia de discursos, foi um dia de posses, e que a gente sabe que a posse ela tem uma diferença em relação à prática, ou seja, aquilo que é discursado no dia da posse, no dia que se transmitem os cargos, é um pouco diferente do que se encontra na realidade, do que se encontra na prática. Então, a gente vai ter que, na verdade, esperar mais um pouco para poder analisar como esse governo ele vai começar. Porque, principalmente, a gente ainda não viu, apesar de termos, no final do ano passado, a aprovação da PEC, que liberou recursos ao novo governo, esse novo governo ainda não começou a negociação de fato com o Congresso Nacional, não começou agora, estando no poder, o que vai acontecer com essa relação. Então, o que eu digo de hoje foi um dia muito mais de conversas dentro do novo governo do que, na verdade, ações. Até mesmo o revogaço que foi proposto, ele tem coisas que precisam ainda ser decididas. Não foi só a assinatura do presidente Lula que garantiu revogação de muitas daquelas questões que ele já trouxe durante a campanha. Agora, nós destacamos aqui também nessa edição do Jornal Jovem Pan como foi a posse de vários dos ministros nesta segunda-feira. Queria ouvi-lo, Valdir, principalmente, e acredito que sejam os principais ministros, né? Pelo menos as falas deles ganharam mais repercussão nesta segunda-feira, de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tivemos Fernando Haddad reafirmando o compromisso com a política fiscal, né, com o controle fiscal, dizendo que até abril deve ser aprovado, ou pelo menos deve se iniciar uma discussão a respeito de uma reforma tributária. Reafirmou o compromisso da nova âncora fiscal que deve ser definida, deve ser apresentada para o Congresso ainda no primeiro semestre, né, nos primeiros 6 meses. E Flávio Dino, talvez de tudo que ele destacou, dos principais pontos que devem ser enfatizados nesse governo, disse da relação, né, do Poder Judiciário com o Executivo, que se espera uma relação melhor nesses próximos 4 anos. É muito engraçado você citar esses dois ministros, essas duas posses hoje, porque a gente vê dois discursos muito diferentes. Eu vou explicar por que eu digo isso, eu acompanhei os dois discursos ao longo do dia. Quando da posse de Haddad, o que a gente vê muito claramente? O Haddad, ele tenta conversar com o mercado. O nome dele não foi bem recebido pelo mercado e ele tentou, no seu discurso, reforçar uma aproximação com o mercado. Em que sentido? Bem colocado. A âncora fiscal, a necessidade de uma reforma tributária, o compromisso com o gasto público, de não extrapolar o gasto público. Ele não deixou de lado a questão social, mas ele fez uma tentativa de reaproximação com o mercado, de tentar falar a língua do mercado para evitar um estresse maior dentro nas bolsas de valores e no dólar, que no primeiro momento não deu certo. Ou seja, você teve uma bolsa caindo, um dólar subindo, mas o Haddad tenta conversar com o mercado. Já Flávio Dino, você vê uma diferença muito grande. Ele tenta aproximar a justiça dos movimentos sociais. Quando ele cita, por exemplo, Marielle Franco, quando ele cita a questão das armas, quando ele cita as mudanças que ele pretende fazer na legislação, você vê que Flávio Dino, na verdade, já tem um outro objetivo. Ele quer trazer o discurso para o lado social, que, na sua visão, não foi feito durante
o governo Bolsonaro. Então ele tenta conversar com esse segmento que já é próximo do partido, já é próximo do governo atual, mas ele tenta dar já ou começar a dar resposta a esse segmento que apoiou em grande medida a eleição de Lula. Então você vê dois ministros importantes e dois ministros que tentam conversar, com o mercado, que não até esse momento aceitou plenamente o seu nome, e o outro que já tem uma relação boa com os segmentos sociais e que ele quer, na verdade, reforçar esse segmento. Agora, falando ainda dessa, pelo menos esperada, reaproximação entre executivo e judiciário, que foi uma questão que foi citada por Flávio Dino, mas outra autoridade que também enfatizou e disse que espera essa aproximação, essa harmonia entre os poderes nesses próximos anos, foi o ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Ele espera que nesses próximos 4 anos vai haver uma aproximação, uma harmonia. Não citou o legislativo, mas quando ele fala entre os poderes, espera-se que todos os 3 poderes possam atuar em harmonia. Segundo ele, isso está previsto, né, na própria Constituição, essa atuação harmônica, e se não houver harmonia, há um movimento de inconstitucionalidade no país. Vamos ter uma aproximação entre esses poderes nesse próximo governo, e qual é a consequência disso, Valdir? Para começar a responder essa sua questão, eu vou trazer a complementação dessa expressão que não foi muito dita hoje. A harmonia, ela é importante, mas é importante a independência também entre os poderes, ou seja, não é só a harmonia que a Constituição traz, é que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Então, o que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, é claro que para o bem do país, você não pode ficar todo o tempo em crises institucionais entre os poderes, ou seja, discussões entre executivo, legislativo, judiciário, uma aproximação entre o judiciário e o legislativo, entre o judiciário e o executivo é importante. Agora, eu tenho um pouco de ressalva com esse termo aproximação. Os poderes não têm que ser próximos, eles têm que se respeitar, tem que haver harmonia, mas principalmente deve haver independência entre esses poderes. Quando a gente fala em fazer uma relação mais próxima, o que isso significa? Eu acho que a grande questão que tem que ser levantada é essa. O que significa essa relação mais próxima? Harmônica, sim, independente, reforço de novo o termo independente, onde ninguém está sujeito a ninguém, e o que deve ser, mesmo nessa relação respeitada, é justamente a Constituição. Então, olhar o que diz a Constituição e, a partir daí, o judiciário tem que tomar as suas decisões, independente, eu acho que isso é importante, independente de quem está sentado na cadeira da presidência, da pessoa que está sentada na cadeira da presidência. O judiciário não pode ter relações de amizade, ele está ali como fiscalizador da Constituição. A gente recebe aqui o cientista político Valdir Pucci. Seguimos com uma entrevista, mas agora com a participação do nosso comentarista Rodrigo Constantino. Sua pergunta, Constantino. Boa noite, Valdir. Eu queria a sua opinião sobre o cenário que nós estamos vivendo no Brasil hoje em relação à liberdade de expressão ameaçada. Nós temos alguns jornalistas, até aqui da Jovem Pan, o meu caso, com todas as suas contas em redes sociais bloqueadas hoje, sem acesso ao inquérito para entender por quê, né? Nós ouvimos falar muito em pacificação do país, mas o PSOL mesmo, ligado ao PT, está pedindo a prisão do ex-presidente Bolsonaro. As mensagens nas redes sociais da esquerda são de perseguição, de ódio. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a esse quadro e o que a gente pode esperar daqui para frente. Boa noite, Constantino. Muito bom falar com você. Bom, nós temos 2 perguntas aí, vamos então separá-las. A primeira, em relação à questão do como a justiça hoje no Brasil trata essa questão da liberdade de expressão. Constantino, além de cientista político, eu também sou advogado. Então, eu coloco sempre a seguinte premissa. Nós temos direitos que são direitos fundamentais no Brasil, entre eles a liberdade de expressão. Eu acho que isso é um fato incontestável por qualquer pessoa que estude a Constituição, que estude direito, tem o mínimo de conhecimento jurídico, sabe que há uma liberdade de expressão prevista na nossa Constituição. E também existe na própria Constituição a seguinte verificação. A liberdade de expressão ela existe, é vedado o anonimato, ou seja, as pessoas podem falar, se expressar
não podem fazê-lo de forma anônima e, por que não de forma anônima, como todos nós sabemos? Para que possam ser responsabilizadas pelos seus atos, pelas suas questões. Agora, prevendo-se ou seguindo-se todo o processo, o devido processo legal. Então, quando você coloca para nós, olha, eu não tenho acesso ao processo, às pessoas jornalistas, não vou personalizar em você. Não há os jornalistas que estão sendo envolvidos, que estão tendo seus canais caçados, não têm acesso ao processo. Isso está errado, porque o devido processo legal é necessário para que se possa aplicar a lei no Brasil e para que as pessoas possam ter o direito de se defender de qualquer questão, de qualquer denúncia, porque qualquer um de nós pode estar sujeito a ser levado à justiça num questionamento, no ato, e aí a gente vai provar inocência ou não, vai provar culpa ou não, se for uma questão que não envolva simplesmente criminal, mas há essa visão. Então eu acho que a liberdade de expressão no Brasil, ela está, eu não vou dizer, e aí você vai me permitir, ameaçada, mas eu acho que a gente tem que rever muito o conceito do que é a liberdade de expressão e, principalmente, entender que todos têm o direito de dar a sua opinião dentro da legalidade, porque está previsto na Constituição, e respeitando-se o devido processo legal e sem observar o anonimato. Então, isso aí eu acho importantíssimo para que o processo possa acontecer. E o que eu vejo agora para frente? Eu acho que a gente tem que, como sempre, não é porque nós estamos nesse governo, mas em qualquer situação, estar sempre vigilantes. Eu acho que canais de comunicação devem ser abertos, devem ser respeitados, para que opositores ao novo governo tenham o direito de falar. Eu acho que é totalmente errado, antidemocrático, você falar em cercear liberdades de expressão, liberdades de opinião. Agora, também sempre lembrando, a sua liberdade de expressão, e a sua, eu digo, de qualquer pessoa, ela está condicionada a, caso ofenda alguém, cometa algum crime nessa fala, responder dentro do devido processo legal aquilo que você, porventura, possa ter cometido de errado. Mas sempre a vigilância é importante. Ok, acabamos de conversar com o cientista político Valdir Pucci a respeito desse primeiro dia de novo governo, as principais ações que foram tomadas nesta segunda-feira. Obrigada, Valdir, pela entrevista. Um feliz 2023 e boa noite. Boa noite a todos.